りも夢の続きもきっとあなた Salve, 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 galera! Está começando agora mais um podcast da Saikai. Então, peguem aquele lanchinho, se aconcheguem e sigam com a gente. Hoje nós temos aqui como convidados mais uma vez o Bolsum. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. O Douglas. Bom dia, boa tarde, boa noite também. O Jim. E aí, meus queridos, como é que vão? O Tisso. Opa! O Zimmer. Bem, eu sou o Zaimer, eu moro em Brasília, Águas Claras, e eu acho que é só isso. E eu, claro, Maurício. Hoje nós vamos ter aqui, né, na verdade, nós vamos iniciar o quadro Roda de Conversa, em que o tema central será novel, mangá ou anime. Qual vocês preferem? Gostaria de dizer logo aqui que vocês podem passar lá no nosso Instagram ou até na fanpage do Facebook, @saikaioficial, e deixar seus comentários dizendo o que vocês acham, o que vocês preferem, se vocês curtem as três ou não. E, além disto, sigam a gente lá no Spotify, assim vocês ficarão sabendo de todas as novidades que vamos estar lançando referente aos podcasts, beleza? Então, começando aqui, eu vou iniciar perguntando aí pro Tisso. E aí, Tisso, como é que você vê essa relação aí, novel, mangá, anime? Vocês curtem um dos dois, os três? Como é que é isso aí? Eu assisto anime desde 2015, 2016, por aí. Já vi muita obra sendo adaptada, já vi muita obra de peso sendo adaptada, tipo, pegada na mesma temporada. E eu quase nunca li o mangá. Mangá ou novel, no caso. Mas o mangá você nunca curtiu? Ou só falta de interesse mesmo, assim? Não quero ler, já vi o anime, tá de boa. Eu já vi alguns mangás, mas a maioria só viu o anime mesmo. O mangá eu considero uma obra meio que inferior ao anime, normalmente. Não tô falando que todos os casos. Porque na minha opinião, pelo menos na minha opinião de que mexe mais com vídeo, etc., o quesito audiovisual é muito mais impactante do que o quesito de leitura. Mesmo eu escrevendo novel, eu reparo mais que o quesito de audiovisual é mais interessante. Porque ele engloba trilha sonora, engloba animação, que normalmente suponhamos que seja boa, engloba dublagem, embora a estética de diretor, e poucas vezes eu vi um mangá assunto superior a isso. Então, tipo, basicamente tá querendo dizer que tem mais pontos críticos avaliativos, por assim dizer. Também na questão de imersão, porque eu concordo com você no aspecto do anime, principalmente quando é luta ou alguma coisa assim, tem a parte da música, a parte da ação. Quem nunca se arrepiou com o protagonista, uns poderes, tirando uns poderes de protagonista ali, tirando um poder do nada, ficando forte, tendo aquela luta. Querendo ou não, é gostoso, né, cara? Você vê o protagonista protagonizando literalmente com o poder de Deus ali, tirado do nada, mas é legal. Diferente do mangá, que você, apesar de ter um entendimento sobre a história seu, mais rápido talvez, a sua própria imaginação, quando chega no anime é um pouco diferente. Isso me lembrou um pontinho que eu tava aqui na lista, mas não esperava pegar tão cedo. Que é a adaptação, praticamente o primeiro anime que eu vi saindo do mangá e ir pro anime. Shumatsu no Valkyria, que adaptou os primeiros 3 arcos do mangá. O mangá é de 2017, não lembro quando foram feitos esses 3 arcos, mas provavelmente foi lá por meio de 2020, um pouquinho antes disso. E o anime foi criticado justamente por ser muito parado, ser um PowerPoint as lutas, resumindo. Esse Shumatsu no Valkyria é aquele da musiquinha lá, mal. Não, esse Shumatsu no Valkyria é o novo que saiu pela Netflix, acho que mês passado, cara. É tipo um torneio entre os humanos e os deuses, pra saber se os deuses vão destruir os humanos ou não, sabe? Eu não conhecia por esse nome, mas sei qual que é. Eu cheguei a assistir e achei... Fica aqui minha pergunta, então. Você gostou ou não gostou de Shumatsu no Valkyria? Cara, eu gostei, mas tem muitas pontuações. Em geral, eu achei a obra muito boa, um 8, mas a obra, ela tem muito ponto que não flui bem como um anime, mas flui bem como adaptação. Porque, como tu mesmo disse, é um torneio. Tu imagina que um anime que esteja focado em lutas, o maior foco da animação seja fazer uma coreografia, seja animar uma coisa que fique legal, não só uma troca de golpes. E o mangá, mesmo sendo a mesma história, eu posso dizer que em parte não é um torneio de lutas, e sim um torneio de reviravoltas, digamos assim. Vou tentar explicar, mas não sei se vou conseguir pontuar certinho. O anime se trata de deuses lutando contra humanos, e o principal ponto do anime é que humanos nunca ganhariam dos deuses.
humanos. Então, os humanos usam armas divinas, que é o Volut, que é uma transformação de deuses, que no caso são as valquírias da mitologia nórdica, em armas, que cada um ganha uma arma diferente. E às vezes a arma fica com uma propriedade especial ou alguma coisa do tipo. Em si é muito exagerado porque é um shonenzão e shonenzão é exagerado. Mas a luta, ela não é constituída de soco, de chute, etc. Ela é toda constituída em torno de golpes-chave. Por exemplo, vou pegar o exemplo do terceira luta, que é o Sojiro Sasaki, que é um dos maiores duelistas do Japão. Basicamente, eles mostram a história do personagem e como os golpes dele influenciam. Isso até é um ponto engraçado, porque na lógica, todos os humanos apresentados estão na melhor forma deles, na forma suprema, digamos assim. Por exemplo, tu vê lá o Lubu, ele tá como um general bombado, o Adão tá como um humano muito forte, e o Sojiro, que morreu acho que com uns 30 anos no máximo, ele tá velho, acho que com 70 anos, ele tá um idoso. E o plot do Sojiro é justamente isso. Ele tá tão velho que ele descobriu completamente todos os segredos das artes marciais. Então ele consegue prever os golpes do oponente. E a luta do Sojiro não é ele tentando acertar o Poseidon com um golpe frenético, coisa do tipo. Ele prevendo quais os golpes ele tem que usar e qual movimento ele tem que fazer para acertar o Poseidon. No mangá é melhor isso, mas na luta fica uma partezinha de uma espada caindo num vão, num meio de um lago. E daí na luta não fica muito subtendido, mas na narração fica tipo, a espada ficou caindo e quando ela alcançou o topo, o ponto máximo do oceano, ela descobriu o segredo da vida, alguma coisa do tipo. E daí é nesse plot twist que você vê como os personagens funcionam. Você ainda continua preferindo, né, o anime de Shumatsu. Eu acho estranho, cara, Shumatsu. Não vou mentir. Eu sou até suspeito pra poder falar de Shumatsu, porque eu não curti o mangá. E também, muito menos, curti o anime. Eu não acho que um anime, por ser torneio, ele precisa ser da forma que Shumatsu foi desenvolvido ou feito. Por exemplo, você tem Baki, que é um anime de luta da Netflix também, que adaptou muito bem o mangá. E as lutas de torneio são sensacionais, cara. Sabe? Foi muito, muito, 1000 vezes melhor animado do que Shumatsu no Valkyrie. Agora, pra ser sincero com vocês, eu tenho ressalvas. Eu gosto das 3 formas, né? Anime, mangá e a novel. No caso, eu acho que cada uma tem uma imersão diferente. Por exemplo, eu leio a novel, eu que sou ficcionado por história, na minha sincera e humilde opinião, eu visualizo mais a história da obra em si, né? Como ela se desenvolve, como os personagens são caracterizados e também desenvolvidos, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Enfim, eu não gosto muito de obras que tenham somente luta, não. Passei dessa época, na época que eu era jovem, gostava muito de Dragon Ball Z, mas hoje em dia, se você me perguntasse se Dragon Ball Z entrava no meu top 10, eu falaria pra você com todas as letras que não. Que heresia! Heresia, rapaz! Depois que eles lançaram esse novo aí, já sei então, meu Deus, cara. Não, o Super não tá nem um pouco massa, não, cara. Legal. Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, era massa pra caralho, velho. Só que hoje em dia tu vai ver, tipo, não tem uma história, o anime, entendeu? É só luta, entendeu? Pior que CDZ, Gui, o Lost Canvas, velho, ele é uma singularidade dentro de CDZs como um todo, sabe? Eu acho que também foi feito por outro autor, né, e tal, mas eu gosto de CDZ Lost Canvas, porque tem uma historinha ali por trás. Historinha moldada, né? Sempre a Atena se prende e os caras têm que salvar ela. Não existia isso na nossa época, entendeu? Tipo, antigamente era basicamente o filme dos mercenários, entendeu? A história tá ali só pra preencher o tempo, porque o ponto principal é a luta, entendeu? Outro que eu botaria já novo aí, pra vocês também me crucificarem logo, é aquele High School, como é? Como é o nome do anime? Off the Dead lá do... Não, é o The God of High School. Isso aí, The God of High School, esse mesmo, Tício. Mano do céu. Nossa, eu achei muito roxado isso. Eu não li a Webtoon, tá? Então eu sou suspeito pra falar, tô falando só do anime. Ele tem uma premissa muito boa. Só que a adaptação, eu não sei se na Webtoon também é assim, mas o anime, como o Doug falou aqui, foi muito rushado. Não tinha história, foi só luta, e as lutas, algumas delas sem noção, sabe? E aí você se perdia, tipo, aquele momento da vida que você come muito um hamburgão gigantão, Mega Stick quádruplo lá do Burger King, que são 4 carnes, quase 200 gramas de hambúrguer e tal, que você come rápido demais e depois dá uma azia. Foi basicamente isso que aconteceu com o anime, sabe? Adorei a comparação. Foi muito rápido, mano. Cara, eu li a Webtoon muito tempo atrás, muito tempo atrás. Eu gostei, mas com o tempo ficou meio, tipo, eu não sei, achei que ficou muito viajado, entendeu? Perdeu a mão, entendeu?
Eu li também a Webtoon na época que tava lançando ainda. Eu posso dar um spoiler, cuidado aqui, tá? Foi na época que ele encontrou o avô dele. Assim que ele encontrou o avô dele tava preso lá e tal, daí não tinha mais tradução, não tinha mais nos gringos, então aí eu parei. Então eu também não cheguei a ver o anime, mas é uma coisa que talvez eu ressalve. Já se provou. Não 100%, mas já se provou que normalmente chinês e coreano sempre rusham nos animes. E é incrível isso, porque TK foi a mesma coisa, cara. Você pega, tem aquela imersão linda, maravilhosa na novela, cheia de detalhes, cheia de coisa. Tá, aí chega no mangá também, você tem uma outra imersão diferenciada, porque você imaginou um pouco diferente como que era na novela, e daí, de repente você tem aquele anime, aquela te servindo de bandeja, ele falando, não, ó, é um pouco diferenciado do que você pensou. Tá, você degusta aquilo, de repente chega no anime, é um mangá adaptado, corrido, que você chega no final e fala, nossa, que azia, como disse o meu querido Maurício Lick, nossa, que azia, o bagulho foi tão rápido que, e agora? Né? O negócio é uma sensação estranha, por isso que eu falo, eu sou adepto dos três. Por exemplo, tem novels muito boas, que são adaptadas em mangás, também ficam boas, são adaptadas para animes e ficam ruins. Tem novels muito boas, são adaptadas para anime, que o anime não fica tão bom assim, e o anime dá origem ao mangá, que consequentemente também não é tão bom assim. Então, são variáveis, né? E como o Jessé bem disse aqui, como eu curto bastante a história, eu leio a obra original de alguns animes. E a imersão na história é muito profunda, porque ali o autor tem tempo de trabalhar. Não são só 12 episódios para ele desenvolver toda uma trama, sabe? Então ele, digamos cada capítulo de light novel japonesa tem em torno de 300 páginas, mais ou menos. Então, dá para desenvolver bastante coisa, ainda mais sendo escrita. Agora, um grande problema da light novel é que alguns personagens você imagina, né, de uma forma que o autor também caracteriza de uma forma diferente, sabe? Então você encontra isso também, como você bem falou, no mangá. E aí, como você começa a ver, eu achei que ele tinha um cabelo mais bagunçado, como aconteceu com uma personagem que eu criei, né? É um ponto que acaba sendo bom, porque você imagina uma coisa e te serve outra, você fala, legal, interessante, outro ponto de vista, né? Exatamente. O bom das web novels e das light novels é que a sua imaginação, ela é livre. Então você consegue imaginar as coisas, consegue até imaginar coisas que o próprio autor não descreve, sabe? Por exemplo, cantos da rua, cenários, movimentos e tal, coisas que que não necessariamente o autor fala, mas que você sabe que seria necessário para aquele momento. Então, sua imaginação flui. E aí, quando você passa pro mangá, você começa a ter noção, de fato, de como a fisionomia dos personagens, o que ajuda até quando você volta a ler, né, as light novels ou as web novels. E aí, quando você chega no anime, vem um arremate final, que seria a parte da trilha sonora, como o Tício falou. Quando você coloca uma música em um momento, cara, muda completamente tudo, velho. A música é a alma do negócio, sabe? E é o que consegue passar emoção de fato, velho. Então é um negócio gostoso demais. Falando sobre caracterização de personagem, o problema é que muitas mangás aí e anime, eles pegam um personagem e mudam. Tem muito aí que eu já li, por exemplo, não sei se vocês já viram falar de Hero the King. O Light Novel, eles apresentam um personagem, por exemplo, como masculino. Você chega no mangá, ele simplesmente fala que não, ele é mulher. Muda a altura, muda a idade, muda características físicas. Isso é muito estranho falar isso. BTTH também tem isso. Outro que tem é TDG, mas TDG, a diferença da novel pro mangá, né? No caso do manhwa, geralmente é só a fisionomia dos personagens, o cabelo, né? Da Zinun, né? Não é Zinun, meu Deus? Da Ninja, foi mal. Da Ninja, na novel é preto, né? No manhwa é meio uma abóbora. Deixa eu contar pra vocês uma coisa aqui que o Maurício falou, que foi a questão de você imaginar o personagem, depois você, quando continua a história, você imagina diferente, né? Eu não gosto muito disso, eu gosto de seguir a regra assim, novel, se houver, né, obviamente, né? Novel ou livro, manhwa ou mangá ou manhwa ou webtoon, seja o que for, então vê o anime. Ou no caso do livro, que é a história que eu vou contar pra vocês. Quando começou todo aquele boom do Game of Thrones, eu peguei e tava lendo o primeiro livro. E daí fala do anão aqui, anão lá, anão cá, né? E tipo, você imagina na sua cabeça. E daí, de repente, lançou a série. E aí eu falei, beleza, vou ver a série. Me arrependi até o último fio de cabelo, porque toda santa vez que eu lia e via os personagens, eu lembrava da série. Só que pra mim não foi bom isso, eu não gostei da sensação. Então, eu prefiro seguir a ordem, depois digamos assim, impressionar com o que eu vejo posteriormente, e é isso, porque com a experiência que eu tive com o anão, não foi legal, não. Pegando esse seu gancho aí, aconteceu a mesma coisa comigo, mas com Eragon. Porque eu assisti primeiro o filme de Eragon,
pra depois ler os livros. Tanto que eu tinha uma discriminação com Eragon antes de ler os livros, por conta do filme. Ao ler os livros, me vinha na mente a fisionomia dos personagens do filme, cara. Que era uma tragédia, sabe? E, pô, o livro de Eragon, cara, é sensacional. Fica aqui uma dica pra vocês aí, tá? Se vocês quiserem ler uma obra muito boa, a quadrilogia Eragon é muito sensacional. Esqueçam o filme completamente, banam ele da mente de vocês como se ele não existisse e leiam o livro, tá? Mas enfim, voltando agora ao tema principal. E aí, Zimmer, você como revisor da Saikai, o que é que você acha desse esquema todo, novel, anime e os mangás? Olha, eu prefiro as novelas por N motivos, mas eu vou dar aqui alguns. Primeiramente, as novelas são a fonte do conhecimento, não é? É a primeira fonte de onde tudo veio. Então, claramente, é onde contém mais informações, aonde foi mais bem desenvolvido. Por exemplo, no mangá, ou na comic, etc., tu vê que tem muitas adaptações, porque tem limite de páginas, tem limite de quantos capítulos vão ser postados, etc. Já na novel, é praticamente informações infinitas, porque o autor tem livre-arbítrio, no caso. Ele pode escrever o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Já na comic, tu pode ver que, por exemplo, de Dolo da Lu, por exemplo, tem muita coisa que foi cortada. O pai do Teng-san não foi mostrado nos primeiros capítulos, também o design dele mudou. O pai do Teng-san, ele é normal, mas na comic ele tem cabelo branco, não faz nem o mínimo de sentido isso, entende? Então, por isso eu prefiro muito mais a novel. E outro exemplo de anime também porque eu não gosto de anime, no caso, Shumatsu no Valkyrie, igual vocês estavam falando antes. O mangá é uma obra boa, uma obra bem legal, mas o anime foi muito mal adaptado. Tu pode ver pela animação. A animação é horrível, parece animação de 2000 e pouco, sei lá. O traço é muito feio. E por uma produção que é Shumatsu no Valkyrie, entrou no top 10 das obras mais lidas no Japão, não deveria ter isso. E é uma prova de uma má adaptação. Eu penso mesmo que o Zaimer, cara. Tipo assim, eu sou mais da leitura, entendeu? Tipo, eu prefiro a novel, mas tem obras que eu prefiro o mangá também. Ultimamente, eu tenho preferido muito mais alguns mangás do que novels, cara. Porque, eu não sei, eu peguei alguns mangás pra ler e tal, comecei a ler, gostei da obra, mas quando eu fui ler a novel, no caso, tipo, não me interessou tanto, entendeu? Um dos grandes problemas pra mim de Sumatsu foi porque, como ele é uma obra que pega muita religião e mitologia, tem muitos problemas que, vamos dizer, alguns deuses, eles não, em alguns países ficaram bravos ou não queriam nem sequer mostrar, colocar na Netflix dos países deles, porque em si o deus lá pode não gostar, o deus lá pode eles falarem muita coisa. A galera da obra fica meio, tipo, perde muita vamos dizer, a Afrodite, ela no mangá não eram estátuas que estavam lá, eram homens. Só que por causa dela ser uma deusa, de tudo aquilo, eles falaram, não, nós não pode apresentar, senão vai ficar muito, muito errado, muito, vamos dizer, não seria politicamente correto. E você perde muito dá pra perceber qual é a verdadeira face dos deuses, essas coisas. Você perde muito o brilho da obra em Shumatsu, pelo visto. Eu tenho uma lista de coisas defeituosas em quesito de religião sobre o Shumatsu. Então, em parte, eu concordo com isso. Uma coisa que eu queria falar aqui, que não apresentou o Deus cristão, né, em Shumatsu. Acho que pode ter algo disso, porque Jesus foi apresentado, o Deus cristão. A gente pode parar um dia pra falar sobre Shumatsu. Eu vou descer a descascar batata em cima, né? Mas tudo bem. O que o Gui tava falando foi algo que eu queria trazer há um tempo, por conta também que foi um ponto abordado pelo Zimmer. É referente à novel, né? A obra original, né? No caso assim. E o mangá e o anime derivarem da novel, mas nem sempre isso acontece. Você pode pegar, por exemplo, Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter, como alguns chamam, é um original mangá. Se você for pegar também aí Berserker, é original mangá. Claymore, vamos pegar esse exemplo. Cara, tá aí no meu top 10, uma das melhores obras que eu já li até hoje. E você pega esse mangá, essa lindeza pra ver, e quando você passa pro anime, eu não sei bem o que foi que eles quiseram. Eles adaptaram até quase o final certinho. Quando chegou no final, os caras desandaram tudo. Tipo, mudaram o final. Acho que porque ficou sem grana, pelo que eu li, quiseram acabar logo e não tinha mais dinheiro pra poder continuar e quiseram dar um final ao anime. Mas, tipo, foi um negócio assim tão surreal que eu falei, não pode ter acabado assim. Aí eu cheguei, fui ver, iniciei pelo anime, depois fui pro mangá, né? E, mano, o mangá é sensacional demais, velho. O final eu chorei. Foi o primeiro shounen. Eu considero Claymore shonen, não sei bem se é um shounen aquilo lá. Mas eu chorei com o final de Claymore, cara. E é uma obra muito boa, que não é novel. Então, digamos,
como o Gui bem falou aqui, nem sempre a novel ela vai ser melhor. Algumas vezes a adaptação, por ser uma adaptação e seguir uma outra premissa, possa ser até melhor do que a obra original. Eu tenho 2 pontos. O primeiro, que todo mundo vai me crucificar, muito provavelmente vai me crucificar, que eu sei que é um exemplo de não adaptar um mangá, mas que eu gostei do anime. Segunda temporada de Neverland. Você gostou? Da Gostei. segunda temporada? Você é a primeira pessoa que eu escuto dizer isso, mano. Tia, se tu tá brincando, não é possível não, né? Tu gostou daquilo? Eu nem lembro qual que é esse anime aí. Das crianças que viram carne, que viram açougue. Ah, tá. Agora eu sei qual que é, mas eu nunca assisti. Falou que criança vira açougue, já sei qual que é, mas nunca assisti. Não, imagina, nem é porque na segunda temporada cortaram o principal arco do mangá, não é? Eu tive uma discussão que a segunda temporada, ela acaba assim. Não vou spoiler muito. No mangá, pelo que eu vi, acaba com um dilema de fazer uma coisa ou não. E depois que eles fazem essa coisa, tem um puta arco político. Cortaram o melhor arco que era pra estar no anime. E tu me fala que aquela aberração é boa. Tu me fala que aquela merda é boa. É igual tu me falar que aquele final é bom. Ó, eu vou me Aqui. meter aqui entre vocês aqui pra poder falar uma coisa, tá? Não vou querer defender The Promise of Neverland, porque eu também não assisti o anime nem li o mangá. Mas, em alguns momentos, eles mudam, por ser uma adaptação, né? Eles mudam a sequência de acontecimentos. Então pode ser que se lançarem uma terceira temporada, possa ser que este arco em específico venha nessa temporada, sabe? Não vai lançar porque acabou o anime no final do mangá. Ah, então eu tô com o Zimmer mesmo. Os caras cortaram melhor arco pelo que o Zimmer disse aí, então eu sinto muito disso. Mas, deixando coisas de lado, quero falar uma coisa que só as novels têm, em parte. Os filmes e jogos, alguns conseguem fazer isso, muitos não conseguem e acabam falhando miseravelmente, que é o desconhecido, medo do desconhecido. Vamos colocar assim. Ou horror cósmico, como eu gosto de chamar. Que o Lovecraft conseguiu fazer perfeitamente, embora com muito cunho racista. Não consegui entender seu ponto ainda, Tisso. Explica pra gente, dê um exemplo mais específico. O Lovecraft, ele é um cara que criou toda uma base de terror, baseado em, tipo, criação do universo, etc., desconhecido e oceanos, biologia marinha. Basicamente é um medo que você tem por não conhecer alguma coisa. Por exemplo, o niilismo, que é o medo de não encontrar um sentido pra vida. Imagina isso apresentado como um terror. Tanto que o primeiro conto dele, eu acho que foi o primeiro conto, pelo menos, que é o Dragoon, acho que é um monstro pagão também, é muito bom porque ele conta a história, meio que umas 2.000 palavras, de um cara que era um marinheiro, ele ficou perdido no Oceano Pacífico, que é no lado do Japão, aquele oceano gigantesco. Ele ficou perdido durante a Primeira Guerra e do nada ele atracou numa ilha. A ilha é gigantesca e ele foi seguindo e era uma ilha que tinha um canyon, que o canyon era mais gigante ainda. Ele foi descendo por umas partes meio falhas e daí ele chegou num ponto que não era mais um canyon, era uma civilização inteira, era uma ruína de uma civilização. E daí, no meio dessas ruínas, ele encontrou um disco de pedra. Nesse disco de pedra tava tipo hieroglifos, etc. Só que não os egípcios. Tava hieroglifos maiores de criaturas que ele nunca tinha visto antes. E no meio daquilo tudo tava 2 criaturas. Um era um homem com parte do corpo de peixe e o outro era uma baleia. E esse de cara com corpo humano tava abraçando uma baleia. Daí, na descrição do personagem, tava, meu Deus, como um humano é tão grande capaz de abraçar uma baleia. É uma coisa de 1900, então pensa que é uma forma de escrever mais bruta, mais rebuscada. Ele aparentava muito terror, e do nada apareceu uns homens peixe carregando eles. Depois disso, mesmo cara que tava narrando apareceu num hospital na Califórnia. Ele tava delirando, ele tava contando essa história e ninguém mais tava acreditando nele. Ele começou a questionar a própria sanidade. Como tá escrito a história, tá tipo um diário, tava dizendo que ele tava viciado em morfina pra acalmar os nervos. O conto acaba com uma mensagem, com uma carta de suicídio dele. E daí, isso começou a história dos mitos de Cthulhu, que Cthulhu é o deus do medo na mitologia do Lovecraft, que gera todos os medos da humanidade, que na realidade ele é um alienígena de outro ser. Enfim, muita coisa louca. Você ainda contou a história aí, mas eu não compreendi nada.
Eu só compreendi que o Lovecraft fumava muito ópio. Olha, eu entendi o ponto do Tio que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, por exemplo, uma nova de cultivo, tu não sabe o que tu espera. Tem sempre mais um cultivo novo, um reino de cultivo novo, tem sempre várias civilizações, sempre transmite um mistério. Por exemplo, tu não sabe se o protagonista vai acabar o cultivo dele agora. Tu não sabe se ele vai acontecer algo com ele, se vai ficar preso em algum reino, se vai acontecer alguma coisa com ele, se ele vai conseguir passar do reino de cultivo, se ele vai conseguir fazer alguma coisa. É basicamente isso. Acho que ele falou justamente o contrário, na verdade. Foi quase isso que eu quis dizer. É tipo, pensa que tu é uma pessoa normal e na realidade tudo que tu acredita na realidade é uma mentira e que o que existe na realidade é um universo gigantesco que tem deuses lutando entre si, tem entidades influenciando o seu mundo, tem tipo uma conspiração toda controlando o planeta e tu não pode fazer nada. Tu tá sendo colocado contra o inferno e tu não pode fazer nada. Tu é só uma formiga perante o universo inteiro. Você tá colocando isso aí nas novels? Das novels, modo de escrita, eu não entendi. Onde você tá querendo explicar isso? Não, pensa que esse é o conceito do Lovecraft, isso que ele quis pregar. E o conceito dele pode ser usado como medo do desconhecido. Pensa, sei lá, me dá um exemplo de filme de terror. O tubarão é boa. Tem o tubarão, só que tu nunca vê o tubarão. Tu sabe que o tubarão tá na água, tu sabe que ele vai te matar se ele te pegar. Tu sabe que tu também não pode ficar, se tu ficar fora da água, tu não vai ser morto, porque ele é um tubarão. Mas se tu for pra água, ele vai te matar e tu não sabe como e tu não pode fugir. Esse é o conceito do medo do desconhecido. Eu entendi isso, especificamente disso. Agora, o que eu quero dizer é, em que perspectiva você tá falando isso? Porque você iniciou falando que as novels, os filmes e os jogos abordam muito bem isso. Significa dizer que os mangás e os animes não abordam isso? Se for isso, eu discordo de você. Ô Maurício, é tipo o seguinte, ó. Por exemplo, Reverend Descent, né, que a gente trouxe agora. Tem os mortais, e os mortais têm medo dos Mestres Gus, porque os Mestres Gus detêm todo esse poder. Imagina um mortal vendo tudo isso, vendo que ele é só uma formiga perante esses mortais, que os imortais podem esmagar ele com a mão. Eu já entendi isso. Essa premissa, eu já entendi. Essa premissa. Gente, peraí. Ó, o Tisso falou assim, primeira coisa, explicou sobre o Neverland. Segunda coisa, ele falou toda essa chapação do Lovecraft e ninguém entendeu se ele tá falando isso em cima do Neverland, ou é num contexto geral de novels. Eu tô falando isso no contexto geral de novels. Ah, tá, agora fez sentido. Porque novels, eles podem apresentar um perigo sem mostrar o perigo. Eles podem falar, tipo, não, tem imortais e esses imortais influenciam na vida humana e você é fraco perante eles. Mas você nunca sabe como é um imortal. Você só sente medo da presença, da existência de um imortal. Agora, numa novel, ou num mangá, tu tem que apresentar um personagem que é um imortal. Daí tu fica, esse personagem que é do mal, eu tenho que ter medo dele. Ou alguma coisa do tipo. Essa objetificação, essa materialização do medo, ela é muito corta-clímax. E em novels, dá pra explicar muito mais essa personificação do medo sem apresentar o medo em si. Agora eu entendi o que você tá querendo dizer. Agora ficou mais claro o que você queria dizer, mas ainda assim eu discordo. Tem como você fazer isso sim em obras do estilo mangá e animes, sem você a questão de fato do que é o medo. Mas é muito mais fácil fazer em obras e é muito melhor feito em obras literárias, no caso. Agora sim, agora eu concordo com você. Não quer dizer que é impossível, mas é bem difícil. Mas falando sobre esse medo aí, desconhecido, o que é o meu maior medo quando eu tô começando a procurar, vamos dizer, uma novel, mangá, anime, por exemplo, assim, aquilo que basicamente todo leitor que já leu pelo menos umas 5, 6 obras tem, é que a obra que você vai ler agora vai realmente ser boa, perder seu tempo. Vamos dizer, eu encontrei esse anime aqui, que eu tava procurando, vamos dizer, um anime de magia. Eu acabei encontrando aqui. Você olha e fala, será que eu vou perder meu tempo aqui? Ou vou realmente ver algo que vai sair bom e eu vou ficar feliz e eu vou ter um bom tempo gasto? Eu posso responder isso porque, pelo meu Anime List, eu tenho 325 animes vistos e a minha resposta é: no final vai tudo terminar um reformatório feminino. Eu gostei da piada, viu, Tisso? Eu gostei. Eu não vou entrar nesse contexto aí, porque recentemente eu tenho visto muito Isekai. E eu sigo essa premissa aí do Dog, porque de fato, né? Tem alguns animes, principalmente esses novos aí, Isekai, e, putz, mano, você pega pra ver o anime e você sente que o negócio tá rushado, sabe? Tem vários. É porque eu não gravo o nome dos animes aqui, mas tem vários. Você pega, aí você vê, você sente que o anime tá rushado. Tá, por exemplo, vamos pegar aqui o anime do Slime lá, que é That Time
Enfim, vocês sabem, né? Dessa vez eu reencarnei como slime. Os 6 primeiros capítulos da primeira temporada foram muito bem feitos. Os 6 últimos capítulos foram rushados. Mesmo quem não leu a novel sentiu que estava muito rápido, porque as coisas simplesmente aconteciam. Não tinha aquele momento para você respirar. Simplesmente acontecia. Aí acontecia aqui, aí depois ele pulava, já estava em outro local, sabe? As coisas iam acontecendo. Não tinha uma ligação. Eu odeio quando isso acontece, mano. Parece aqueles filmes chineses antigos, sabe? Que era tudo uns cortes muito mal feitos, que me dá uma raiva, mano. Porque, como eu falei pra vocês mais cedo, eu gosto de sentir a história. Eu gosto de sentir o desenvolvimento, eu gosto disso. Então, quando fica muito rushado, fica muito ruim. E é o que eu mais vejo nesses Isekai atuais, sabe? São poucos. Um que eu curti bastante a forma que foi feita. Teve Rush, mas não foi tanto. Como Descar, muito bem feito. Eu gostei da adaptação, gostei do final da primeira temporada, que foram 24 capítulos, né? Pra quem não sabe, como Descar é o anime da aranha, tá? O finalzinho foi muito bom. Eu não dava muito pelo anime, depois ele se demonstrou ser muito bom. E eu não li a novel ainda, tá? Ainda, mas pretendo ler. Outro que é muito bom, que eu também não li a novel, mas o anime é muito bom, é a saga de Tanya Devil. Muito boa, muito bom anime, cara. E eu tô muito feliz que vai sair a segunda temporada depois de 6 anos, né? Pra vocês verem que vale a pena ser perseverante. Log Horizon também, né? Que foram depois de 6 ou 7 anos saiu a terceira temporada de Log Horizon, mas vale a pena perseverar. Outro que demorou bastante pra sair foi Index, mas enfim, não cabe agora falar sobre esses animes. E por último eu vou dar só mais um exemplo, tá? De um anime que eu li a novel, eu traduzo a novel, e o anime, cara, ele adaptou, assim, muito bem feito, velho. A Incidência of a Bookworm. Eu não dava nada pelo anime. Atualmente eu sou pregador de Incidência of a Bookworm. Eu falo desse anime pra todo mundo, porque é muito bom, velho. Não é shonen, não tem tanta batalha. Só vi batalha no final da segunda temporada do anime, tá? Mas é mais o Lease of Life e é Isekai também. Só que, tipo, é um mais do mesmo, só que diferente, sabe? É gostoso de assistir, mano. Inclusive, foi você que me indicou, né? Foi, você curtiu, não foi? Então, eu vou contar pro pessoal o que aconteceu. Nós estávamos trabalhando com as imagens do novo site, daí teve o Bookworm, e a gente começou a trocar uma ideia a respeito. Não sei o que, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Aí o Maurício ficou insistindo pra mim. Não, vai ver, é legal. Porra, é legal pra caramba, você não dá nada. E é legal, vai, quer ver? Beleza, vou lá ver. Só pra falar que é ruim. Cara, por que, primeiramente, eu acharia que seria ruim? Porque ele falou que é mais um drama, mostra o desenvolvimento da menininha, não sei o que. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque que talvez alguém vá assistir. E eu falei, parece muito uma coisa do cotidiano, uma coisa meio simples. Eu vou assistir porque eu prometi pra ele. Cara, eu engoli os animes. Eu engoli, porque é uma história tão gostosa de se ver que você mal vê a hora de ver o próximo capítulo, o próximo episódio, no caso. Então, você não dá, como o Maurício falou, você não dá nada na dica pela história, mas quando começa a desenvolver, sabe aquele tipo de projeto, tem vários, Release Dead Witch foi assim comigo, que você simplesmente vê um e fala, porra, eu vou ter que ver o outro. Não importa a hora, não importa onde você tá, eu vou ter que ver o outro. Peguei e fui indo. Eu assisti as 2 temporadas, cara. E foi muito bom, recomendo. Eu peguei pra ver um dia, não parei, mano. Não é, gente, o interessante é que não é algo absurdo. Tem a sua pegada de diferencial e é tão gostosinho de assistir que você vai assistindo. E você só vai, entendeu? Assim, eu toquei nesse ponto todo, galera, pra poder dizer assim, ó, eu não me importo, na verdade, quando existem adaptações das novelas, dos mangás. Por sinal, eu gosto quando tem. O meu problema, como aconteceu com Claymore, é quando a galera tenta fazer a adaptação, o diretor é uma adaptação, vou fazer do meu jeito, mas eles adaptam pra mal. Se for uma adaptação que melhore, como acontece com algumas obras, como o Gui tava falando ali, a novel, ele leu a novel, mas o mangá tava melhor que a novel, se for nessa pegada, beleza. Agora, se você vier me fazer um trabalho que piora a experiência que você já teve antecipadamente com a original, seja ela novel, ou mangá, ou o próprio anime, não me venha com essa, porque aí eu não vou engolir. Que seja bem feitinho, pelo menos, né? Exatamente. Igual aquela do que eu já ressaltei em outros momentos, em outras conversas com vocês, aquela do Tatsuyuki, eu não sei pronunciar. É que tem o menino que herda a armadura lá, o menininho lá que herda a armadura, que tem aquela general de gelo que se apaixona por ele. A Kamiga Kill, é. Cara, que bosta que fizeram naquilo, velho. Pelo amor de Deus. Aquilo, vou dizer pra vocês, eu tava, tem uma época que eu tava assistindo muito anime. O último que eu assisti foi a Kamiga Kill. Depois daquilo eu parei de assistir anime por um bom tempo. Até hoje eu assisto bem pouco. Eu também me decepcionei com a Kamiga Kill. Outro que eu me decepcionei com a adaptação foi, além de Claymore, porque Claymore
Eu sempre falo porque foi um marco, cara. Tokyo Ghoul também me decepcionou bastante. Agora tem um aqui que eu vou falar e vão me crucificar aqui nesse podcast. O anime me decepcionou, mas pelo hype que foi criado. Eu já comentei antes com a galera aqui. Alguns vão querer me matar aqui, mas é o seguinte. Esse anime especificamente eu não assisti ele no lançamento, porque eu sou ansioso. Eu gosto de pegar um anime e rushar ele um dia, 2 dias e acabar, dependendo da quantidade de capítulos, né? Se for 12 ou 24. 24 não dá pra assistir um único dia. Eu gosto de pegar e rushar e vamos nessa. E aí eu falei, eu vou esperar. Corri dos spoilers, alguns eu acabei pegando e tal, mas não deu muito certo, né? Eu acabei pegando alguns spoilers ali, alguns importantes ou não. O importante desse fato todo é o hype. Eu criei um hype tão alto, mas tão alto nesse anime que eu falei, pronto, é hoje, acabou a temporada, vou pegar aqui. Eu sei qual que você vai falar, velho. Também sei qual que ele vai falar. Aí eu, pá, coloquei lá o primeiro. Aí eu, só isso? Cadê? Mano, eu tô pensando de raiva, sério mesmo. Aí coloquei o segundo episódio e foi. Fiquei lá esperando o terceiro episódio, quarto episódio. Eu, cadê? Quando é que vai começar? Andaria, patifaria mesmo que a galera fica falando. Mas eu cheguei no 16º episódio e dropei. Parei aí. E o nome do anime é Kimetsu no Yaiba. Podem me crucificar aí. Demon Slayer, pra quem não sabe. Kimetsu Overrated é mais legal. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu criei uma expectativa tão grande nesse anime, a galera falando tão bem dele, que eu falei, pô, esse anime tem, sabe, é um diferencial aqui, mano. Vamos lá. Eu fui ler, é o mais do mesmo, o desenvolvimento dos personagens. Acho que é a única coisa boa que tem. Porque você vai ver o desenvolvimento da história em si, sabe, um negócio morno que não me passou emoção nenhuma, tipo, não gostei. A única coisa boa nele é a animação. E aqui tá uma das minhas grandes críticas, a galera, os da nova geração, né, geração Nutella do caramba, se for um único quadro que tenha queda no momento da transmissão, a galera reclama, mano, um único quadro. Não sei nem como é que eles conseguem enxergar um único quadro dando lá, caindo, sabe? Aí me vem pra cá, a animação tá ruim. Mano, não assiste a merda do anime. Vai lá e faz um melhor. A animação é muito bonita, assim, ainda mais quando ele usa os poderes da água lá. A que eu mais achei bonita, a cena que eu mais achei bonita foi quando ele cortou, com todo respeito, tá? Quando ele cortou a cabeça da menininha lá da aranha. Foi bem nesse episódio aí que eu dropei. Eu não consegui passar desse daí. Não perdeu muito não, cara. É aquilo que você falou, é mais do mesmo. Eu acho que o seu problema foi expectativa versus realidade. Eu acho que você hypou tanto que acabou não sendo. Deixa eu aproveitar um gancho aqui. Eu quero fazer uma pergunta pro Douglas. Ele falou no começo que ele viu o release da Witch e, na verdade, a comic, né? O manhwa, o webtoon, não sei. E eu queria saber o que ele tá achando em relação à novel, cara. Como é que tá? Assim, tá bom? Tá seguindo certo? Bem, a maior parte é que a comic, como falaram, a novel normalmente vem primeiro. A comic foi até que fiel a novel. Só que eu gostei que a novel, ele mostrou mais da realidade que aconteceu. Por exemplo, enquanto na comic eles deixaram bem mais, vamos dizer, livre pra todo mundo ver a Maga de Fogo. Enquanto numa eles colocaram que ela tem 18. Enquanto na comic foi 14. Eu achei que a comic foi mais pra, vamos dizer assim, vamos deixar ela mais nova pra ninguém criar expectativa de algo errado. Ou qualquer coisa assim. Enquanto na novel a galera falou assim, como colocaram lá, o autor tem livre-arbítrio. Não tem problema de colocar algo, vamos dizer, um pouco mais 18. Tipo, a novel eu gostei que ele mostrou mais vamos dizer, desenvolvimento de armas. Ela mostrou muito quando mostrou deram muita informação de maquinário. Por exemplo, eu aprendi muita coisa de máquina que eu nem sabia que existia. Enquanto na comic foi mais, falou assim, fizemos esse daqui, é isso. Ah, entendi. Eles não têm como ser tão detalhista, né? Eu acho que em relação a essa questão de idade, basicamente, os chineses gostam de fazer isso porque eles não costumam colocar coisas muito explícitas, né? Quer dizer, eu não vou generalizar, mas, por exemplo, TDG. Teve muitas cenas de TDG, uma delas que é o Niali lá mexendo nos seios da alquimista-chefe lá, eles cortaram, né? Eles deixaram algo bem mais sutil. E muitas pessoas aqui de dentro da Saikai mesmo que
leem novels e depois vão e se deparam com as cenas da comic em si, acabam falando que acontece isso, né? Então eu acho que o pessoal até vai meio que na expectativa, né? Vamos ver como é que vai ser a putaria que eu li naquela novel lá. Chega lá, os caras saem tristes, porque os chineses e coreanos costumam cortar um pouco isso. Se não for, obviamente, uma comic voltada 100% para aquilo, né? Tem até um exemplo disso que é em BTB, né? Que é Dopo, não sei o que eu não sei pronunciar, que a Medusa, no caso, ela foi estrupada pelo protagonista. Na novela ela foi, mas na comic fizeram meio que amenizar, né? Tipo assim, o protagonista não fez isso, ele não estuprou, no caso. Como se diz, o momento fraco dele, ele não fez isso porque ele quis, blá blá blá, amenizaram, entendeu? É meio que tipo assim, pra não ficar tão explícito que o protagonista foi um arrombado e estuprou a garota. A novel tem um pouco mais do autor trabalhar com liberdade nesses quesitos mesmo. Agora, não nesse específico do estupro, né? Não, na verdade, inclusive para alguém que esteja ouvindo e não é adepto muito a ler novels e gostaria de conhecer o mundo, fiquem sabendo que essa liberdade criativa, isso se faz dentro do nosso tema de comparação aqui, acontece muito, porque muitos dos escritores, eles relatam cenas em épocas medievais que realmente acontecia, o abuso do poder, o abuso de força, física mesmo falando no caso, acontece. São coisas horríveis que acontecem. Então, a gente não gosta muito desse tema, mas são coisas que você pode se deparar na sua leitura se você for novo nesse ramo. O que o Zimmer quis dizer justamente é que, mais do que óbvio, aliviar para quem vai ver o comic, né? Além disso, se você for pegar algumas obras aí, tem algumas que tem um nacionalismo exacerbado de alguns países chineses ou os coreanos, e obras assim geralmente a gente não pega, né? Eles gostam de pôr, né? Tem cara que gosta de escrever isso. A gente tem de tudo, sabe? Mal, eu até me lembro que uma que o Gumi falou, que era o seguinte, que o protagonista era americano, aí ele foi na Coreia, aí os coreanos estavam chamando de macaco, sabe? Racismo bem pesado. E era uma cômica até, não era nem a novel. Tem um negócio meio sem nexo, sabe? Ficar usando, sabe? Para poder pregar esses negócios estranhos. O que também não é, às vezes, muito errado, no sentido assim, porque às vezes o cara descreve algo que é realidade. Se você pensar por esse ponto, eu penso que o cara não tentou ser um cretino na hora de escrever isso. Porém, dependendo do público que você tá tendo, tenta pesquisar, ter uma noção da idade, pra você não escrever isso de forma... Tem gente que talvez já passou pelo trauma e vai se deparar com isso. É uma coisa desgostosa, né, numa história. Você tá lendo, de repente acontece uma coisa dessa, acaba quebrando o clima. Só pra completar mesmo, eu sou do seguinte pensamento de se o autor coloca nisso pra crescimento ou até um desvio de caráter de algum personagem e tal, o desenvolvimento de alguma maneira crítica na obra, é perfeito. Agora o problema é ele se utilizar da força de narrador, né? Ele narrando, o autor narrando, né? Como narrador e tal, para desenvolver aquela questão de uma forma como se ele estivesse pregando essa, como já aconteceu em algumas. São poucas, muito poucas, mas já peguei. É um lado negro das obras que a gente pega da China e da Coreia, geralmente, sabe? Como eu disse, quando eu quis dizer ali na questão de ser a realidade, é nesse pensamento. O cara não precisa ser detalhista, né? Nesse aspecto. Ele escreve pro crescimento do personagem, algo ali que aconteceu, e concordo 100% com o que você falou. Eu quero dar um exemplo próprio aqui. Tem uma personagem minha que tem dupla personalidade, e essa dupla personalidade vem por causa que a alma dela é dividida em duas, porque ela absorveu uma alma de uma deusa, e a deusa era a deusa da alquimia e também é a representante dos deuses egípcios. Ela é tipo a deusa chefe dos egípcios. E a deusa da alquimia, pra criar a pedra filosofal na história, ela usa de almas vivas. E pra criar a pedra filosofal, ela criou uma tabela de quanto vale uma alma. Ele tem lá, humanos valem tipo 1 igual a humano. E até tem uma coisa que os animais são tão inferiores que não vale a pena fazer um massacre de animais porque eles vão dar pouca alma. E com base nisso, ela fala que todo mundo que tá abaixo dela e dos, digamos, vassalos, que são uma raça inferior, por ter uma alma que vale tão pouco. E nisso ela tem uma síndrome de Deus, porque todo mundo pra ela é um imbecil ou um ser inferior de várias formas. Tanto que ela, sendo deusa da alquimia, é uma mega gênio e trata todo mundo como um idiota. E daí é esse ponto. Eu coloquei tão exagerado, quase certeza que todo mundo pega pra ler, essa aqui é uma personagem caricata nesse sentido, etc. Mas tem isso aí. Entendi, faz sentido mesmo. Você deu a ela um sentido à personalidade dela a partir de algo ruim, né? Que é justamente o que o Maurício falou na questão ali do estupro ou da maldade mesmo. Eu pretendo fazer na verdade, no próximo arco de GNM vai ter um personagem com dupla personalidade também. E além disso, em GNM tem
bem no capítulo 23. Não descrevo a cena, tá? É como se tivesse um time skip no momento do acontecimento, mas você fica sabendo que, de fato, né, a irmã da protagonista, ela sofre de um assédio, né? Literalmente um estupro, né? Mas eu não descrevo nem nada. Só que foi um momento específico que eu precisei descrever na obra pro crescimento pro crescimento não, né? Pro desenvolvimento da própria obra, sabe? Eu precisava deste... bem, naquela época eu podia colocar outra coisa, eu me arrependo. Hoje em dia eu não colocaria, tá? Este acontecimento, eu colocaria outra coisa qualquer, mas eu não colocaria, mas na época eu acabei colocando. Mas também por ser... Eu queria fazer bem o que o Jessé falou mais cedo, que eu tava falando, fazer um tipo de crítica a isto, né? Até porque o mundo de GNM é uma China feudal, né? Naquele continente específico, a China feudal, porque os outros continentes têm outros tipos de culturas. Então, tem disto. Outra coisa que eu coloquei são os escravos, mas eu tô mudando aquele negócio de só mulher e criança aí como escravo, né? Também os homens e as mulheres que compram os homens para poder satisfazerem aí sexualmente também, enfim, né, fazendo todo este trabalho de conceituação social, sabe? Enfim, é uma crítica de fato, né? Eu acabei fazendo um complemento à resposta do Doug e a gente meio saiu do contexto. Mas, Doug, de novo, então você acha que compensa ler a novel, depois vai pro... Eu não sei se é um manhua ou um webtoon. Que eu me lembro é manhua. E, sim, eu diria que vale a pena. O único que você tem que ter em vista é que não vai ser sempre tudo igual. Você vai ter algumas alterações, mas em si vai ser bem fiel. Certo, então compensa você chegar, dar daquela degustada inicial na novel, ter a sua imaginação, ter o seu jeito. Depois, quando você se deparar com a comic em si, você tem um saboreio diferente, por assim dizer, já que vai ser mais resumido, não tão denso, como tem normalmente uma escrita, apesar de que Release Dead Witch não é nem um pouco denso. Sim, você vai ter lá uma história legal, você vai poder visualizar as coisas, você vai poder entender de um jeito diferente tudo. Pode pensar assim, você vai ter uma pequena realidade alternativa que algumas coisas vão ser diferentes, mas em si tudo vai ter a mesma base, o mesmo meio e o mesmo fim. Entendi, interessante. Eu vou acho que dar uma lida mais pra frente, vamos ver. Eu vou deixar logo pegar essa deixa aqui para dizer que provavelmente no próximo mês a gente inaugure um outro quadro aqui no podcast e que uma das obras será Release Dead Witch. Então, se vocês têm curiosidade, se vocês têm informações, se vocês têm dicas, o que quer que vocês estejam aí que queiram compartilhar com a gente sobre a obra, podem mandar lá, tá? Ou por e-mail, saikaiscan@gmail.com, ou vocês podem mandar no direct lá do Instagram, ou também pelo Facebook, e ainda podem usar o canal de comunicação do site, que é saikaiscan.com.br/contato. É isso aí, galera. Vamos encaminhando aqui para o final. Vocês têm alguma consideração extra para poder falar sobre o assunto? Eu tenho uma consideração extra, na verdade é um resumão de tudo que eu penso em relação a isso. Eu digo o seguinte, todas as mídias, no caso, todos os jeitos que você vai absorver a obra em si, seja pela total escrita, numa novel, num livro, seja pelo anime, tem os estímulos visuais e sonoros que o Tisso falou que realmente fazem diferença, ou seja no mangá que você tem só o estímulo visual, todos os jeitos compensam desde que você goste da obra. Mas siga uma linha de construção, isso é minha opinião, tá? Como eu ressalto, veja primeiro a obra totalmente escrita, aí depois veja a questão do mangá ou da comic em si, né? E depois você vai pro anime. Assim, você consegue tirar um proveito maior, porque no começo você só imagina, no segundo você tem um choque do que você imaginou, uma comparação, um comparativo do que você imaginou do que realmente é, moldando melhor o cenário na sua cabeça, na sua imaginação, e depois, por fim, um anime para elucidar e deixar tudo em panos limpos, por assim dizer, o que realmente é a obra. Então, é isso, essa é a minha opinião que eu dou pra quem tá querendo começar nesse mundo. Alguém que às vezes pensa que um é melhor que o outro, não, cada um tem o seu estímulo na sua imaginação, no mesmo projeto, inclusive. Eu quero falar uma coisa, uma declaração de ódio. Por algum motivo, todo anime atual tá tendo 3D em secundário não, em figurante. E isso tá me irritando porque você vê o personagem 2D lá e do lado dele tem um figurante 3D passando. Isso é feio.
Isso quando não colocam 3D no principal, como foi no Shumatsu em alguns momentos. Inclusive no da Aranha também teve bastante 3D, né? Não, tem diferença de uma coisa que foi feita para ser 3D e de uma coisa que eles colocaram 3D para suprir a falta de trabalho 2D. Ah, entendi seu ponto agora. É o famoso Yu-Gi-Oh, né? Vocês já viram aquele que o Yu-Gi-Oh... Na verdade, o design do protagonista. O cara tá numa fila, tá em algum lugar, o protagonista se destaca 1000% em relação aos personagens secundários, porque são tudo basiquinho, não tem uma personalidade, não tem um desenho caricato suficiente, né? Minha última consideração é o seguinte: quem quiser ler, leia. A única coisa que você tem que ter em mente é não crie expectativas extremamente altas. Leia e depois você fale, e depois tenha a sua própria opinião. Não leve as outras tão em consideração assim. Cara, a partir do momento que tu gosta da obra, não interessa por onde tu começa, velho. É isso aí, senão eu recomendo. Eu recomendo sempre ir procurar da obra original, né? Seja mangá ou seja novel, mas isso aí vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que não gosta de ler, né, cara? Então é difícil falar, não, vai lá e lê e tal. Se a pessoa tá satisfeita com o que ela viu, não interessa de onde veio. É um bom ponto. Tem gente que não gosta de ler, prefere o anime por isso, de fato. Apesar de que vai ter que ler as falas do mesmo jeito, né? Zimmer, últimas palavras. Secar é uma merda, só queria dizer isso aí. Apague meus pornôs antes de eu morrer, depois de eu morrer. Ai. Secar é uma merda, só isso. Isso que é ódio no coração, meu filho. Cara, quem tem pornô no computador hoje em dia, ninguém tem mais isso, velho. Enfim, galera, como considerações finais do mal, como todos falaram, os gostos são os mais variados, as mídias também são as mais variadas, então o que importa é você fazer da maneira que você curte, que você gosta, tá? Agora, se você é um daqueles ficcionados como eu, que procura mais informações sobre as obras e começou pela adaptação, procura a original, e se você puder iniciar pela original, começa com ela e vai prosseguindo pelas outras. A imersão eu acho que é maior, beleza? Eu digo isto para livros, para light novels, para web novels, para mangás, o que quer que seja, tá? Mas, enfim, o importante é ser feliz. E finalizamos aqui mais um podcast da Saikai. Na próxima semana vamos ter mais novidades. Fiquem ligados. Sigam a gente aqui no Spotify. Se você ainda não segue a gente, vai lá rapidinho e clica. Você vai ficar sabendo de todas as novidades que vamos estar lançando. Em breve no site vamos ter uma área designada específica para vocês ficarem sabendo das novidades dos podcasts, tá? E também vamos trazer novidades sobre os outros quadros. Não vamos ficar presos somente nesses quadros aqui de roda de conversa. Vamos ter mais outros 3 quadros e a gente vai trazer mais informações para vocês logo em breve. Neste início vamos estar iniciando, tá? Bem devagarzinho, vendo como é que são as coisas, vendo como que elas vão se desenvolver e muito em breve vamos estar aumentando um pouco mais o ritmo. Se vocês tiverem alguma informação, alguma dúvida e principalmente alguma sugestão e crítica construtiva, manda um contato pra gente lá pelo site, tá? saicaiscam.com.br/contato, tá? Ou manda um direct lá pelo Instagram que eu mesmo vou responder para vocês pessoalmente. É isso aí, valeu, falou, câmbio e desligo.